consagrada aqui na frente, que for apresentada, vai receber um certificadozinho de consagração da Igreja Fonte da Vida. Com lugar para colocar fotinha, tudo direitinho, bonitinho para levar para casa. Então, se você quer apresentar a sua criança ou alguma coisa assim, você pode ligar aqui no nosso escritório, agendar, não é? Dar o nome dos pais. Isso vai ser passado para a pastora Janete e nós vamos estar aqui apresentando a sua criança. Amém. Sendo que hoje à noite vamos apresentar a minha netinha Luísa, viu, gente? Maravilha. 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ali na NVI, nós temos no telão a NVI, na Bíblia NVI, diz o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Ele a confiou ao humano, não é? Daí a gente já deixa aquela história de lado, né? Tem gente que fala assim, não, mas se Deus existe, se Deus é Deus, se Deus existe, por que existe tanta desgraça no mundo? Por que existem guerras, né? Por que Deus permite? Porque ele confiou a terra ao humano. Quem sabe não é Deus que permite, somos nós que permitimos. Não é? Quem sabe não é Deus que age assim, somos nós que agimos assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando aos domingos de manhã sobre bênçãos e maldições. Eu não sei se você consegue projetar os conceitos de bênção e maldição. Domingo passado, nós falamos sobre alguns conceitos de bênção e maldição. Quem não estava aqui no domingo passado, levanta a sua mão. Isso, nossa, grande parte. Então eu vou projetar novamente o conceito, alguns conceitos de bênção. Primeiramente, conceito de bênção. Bênção vem da palavra barak, que quer dizer conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, saúde, fecundidade, longevidade. Isso é abençoar. Quando você abençoa seu filho, quando você abençoa uma pessoa que você ama, quando você abençoa a pessoa que está do seu lado, você está espiritualmente a conceder poder àquela pessoa. Para que aquela pessoa possa alcançar sucesso, para que aquela pessoa possa alcançar prosperidade, saúde, fecundidade, longevidade, paz. Que mais, gente? Tudo que é bom, né? Tudo de bom na vida. Um outro conceito sobre bênção. Bênção, biblicamente, é ter a boa mão do Senhor estendida sobre a nossa vida. É ter a mão de graça do Senhor estendida sobre a nossa vida. É uma das grandes figuras que eu tenho no Velho Testamento sobre ter a boa mão do Senhor estendida sobre nós. É o povo andando no deserto, o povo de Israel andando no deserto rumo a Canaã. A Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem sobre eles, não é isso? E à noite tinha uma coluna de fogo para guiá-los. Isso é ter a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Durante o dia, você tem uma nuvem de proteção que te protege, como se num deserto, dos raios nocivos do sol. E à noite você tem a luz da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é ter a boa mão do Senhor. Outra definição de bênção. Bênção é falar bem. Desejar verbalmente. Para abençoar, você tem que falar. Desejar verbalmente o bem para uma pessoa.
Vamos fazer um exercício? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Conhece? Conhece? Quem conhece a pessoa que está aí do seu lado? Você conhece ou você não conhece? Se você não conhece, pergunta o nome dela agora. E você vai desejar o bem para essa pessoa. Se você está sozinho, olha para trás, né? Deseja o bem para alguém que está perto de você. Diga uma bênção. Diga uma bênção. Fala para ela, eu desejo que em 2013, Flor, eu desejo que em 2013 você ganhe muito dinheiro em nome de Jesus. Amém? Saúde, prosperidade. Deseja uma bênção para a pessoa. Aqueles estressados da vida, deseja para ele o seguinte, esse domingo é domingo de descanso, é de paz para você. Amém? Você vai ter um domingo de paz, um domingo de alegria. É desejar verbalmente o bem. Nós só usamos a nossa boca para falar o mal, não é? Para reclamar, para murmurar. Nós esquecemos de falar o bem. Quantas vezes na nossa família, isso acontece demais nas famílias. Gente, família é uma coisa que é bênção demais, é bom demais da conta, família, é muito bom, né? Mas a gente tem do lado da gente aqueles que pisam no pé da gente, né? Tem aquele custoso de amar, já viu isso? Tem gente que é fácil de amar, é amável. Tem pessoas assim, mas tem aquele custoso de amar. É difícil de amar. Meu Deus do céu. Quando a gente tem um fulano assim na família, a gente só vê o ruim dele. Você já viu isso? Eu não vou nem olhar para as mães, porque mãe tem disso sim, sabe? Mãe tem disso sim. Tem um que às vezes bate bicudo, bate com ela, né? Tum, tum. E aí ela só vê o ruim pro lado do coitadinho. Só vê o que é ruim. Em nome de Jesus, vamos mudar isso? Se você tem alguém assim na sua família, hoje você vai decidir que você vai abençoar. Amém? Se é custoso de amar, pensa nele agora, pensa nela, pensa. Vira e fala assim, eu te abençoo, você é amável, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se é cabeça dura, você vai virar e falar assim, mas esse fulano, ele é tão sociável, ela é tão sociável. Bispo, o que é isso? Eu estou mentindo? Não, você está profetizando bênção. Você está declarando bênção. Quem é que lembra que quando o muro, o povo de Israel estava rodeando os muros de Jericó? Quem lembra dessa passagem? Levantou a mão. Isso. Estava rodeando o muro de Jericó. Deus mandou gritar. Quando eles gritaram, o muro estava de pé ou já estava caído? Quando eles gritaram, o muro estava em pé ou já tinha caído? Estava em pé. Isso quer dizer que a palavra de fé vem antes do acontecido. Então, se você olha para uma pessoa e só vê o ruim para o lado dela, em nome de Jesus, declare com a sua boca a bênção. Declare com a sua boca a bênção. Bispo, meu filho não gosta de estudar, meu filho é uma cabeça dura, bispo, esse menino está me dando trabalho demais na escola. Vira para ele e fala assim, meu filho, você é um sucesso na escola, em nome de Jesus. Eu já te vejo com diploma na mão, em nome de Jesus. Eu estou te vendo com diploma na mão, meu filho, em nome de Jesus. Abençoar é conferir poder para que a pessoa alcance o sucesso. Abençoar é conferir ajuda para que a pessoa alcance o sucesso. E maldição? Quais são os conceitos de maldição que a gente tem? No livro de Deuteronômio, só no livro de Deuteronômio, nós temos 35 vezes a palavra maldição, todas elas relacionadas à quebra de aliança com Deus.
Então, quando você pensar sobre bênção e maldição, você sempre pense que maldição é quebra de aliança com Deus. A maldição denuncia o pecado. Maldição denuncia a quebra de aliança com Deus. Às vezes as pessoas pensam que maldição só é desejar o mal para o outro. Não é isso não. Não é isso não. Maldição é uma denúncia contra a quebra de aliança com Deus. É por causa da quebra de aliança com Deus que entrou a morte no mundo. É por causa da quebra de aliança com Deus que entrou o mal no mundo. É por causa da quebra de aliança com Deus que nós vemos esse mundo do jeito que está. Nós assistimos um filme essa semana sobre um missionário na África, no Sudão. Um missionário no Sudão, um homem de Deus no Sudão. E ele trabalhava com crianças, órfãs. E aquele homem foi vendo tanto mal sendo praticado contra as crianças, que ele acabou com problemas emocionais. E foi preciso que Deus pusesse a sua mão, é uma história verídica, para levantar aquele homem novamente. Nós vemos muita maldade nesse mundo. E todas elas consequência da quebra da aliança com Deus. Deus não fez o mundo para ser um lugar de mal. Deus não fez o ser humano para viver do jeito que vivemos aí. Deus não fez para o mal. Aliás, quando a gente viaja e vê tanta beleza da natureza, a gente fala assim, não é possível que Deus tenha feito tudo isso para destruição. Deus não fez. Mas vivemos as consequências da quebra de aliança. Para frente. Maldição, amaldiçoar, vem da palavra calau. Amaldiçoar verbalmente, ou rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar, difamar. Tudo isso é amaldiçoar. Próxima definição. Da palavra arar. Eu acho isso aqui forte demais. Prender por encantamento. Prender por encantamento, macumbaria ou envolvimento com magia negra. Cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Uma pessoa que está envolvida com magia negra, uma pessoa que se envolveu com macumbaria, uma pessoa que foi vítima, e no sentido de não ter a sabedoria em Deus para quebrar isso, foi vítima de macumbaria, ela está sem forças para resistir. E a palavra de Deus diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, qual é o nosso papel aqui como igreja do Senhor? É exatamente conceder a você a força do nome do Senhor Jesus Cristo, porque você vai resistir ao diabo e ele vai fugir da sua vida. Toda maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Amém? Agora, hoje de manhã, eu quero falar um pouquinho mais com você sobre dois aspectos que eu acho interessantes demais da vida cristã e que nos ajudam a lembrar e a quebrar toda maldição que por um acaso você perceba na sua vida. Tem dois aspectos na vida cristã que nós devemos lembrar. E eu quero lembrar hoje de manhã esses dois aspectos para você. Em primeiro lugar, estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer bem forte comigo assim: o sangue de Jesus tem poder? Eu acho isso bom demais da conta. Vamos falar de novo? Vamos falar bem alto? Fala bem alto. O sangue de Jesus tem poder. E tem poder mesmo. Isso é arma espiritual. Uma vez eu falei usei, porque eu gosto de usar essa expressão.
Jesus tem poder, né? E eu falei perto de uma pessoa e a pessoa virou para mim e falou, tem poder só para me salvar. Aí eu virei e falei assim, e você quer mais? Ué, o sangue de Jesus tem poder contra todo mal na minha vida. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda a artimanha de Satanás na minha vida. O sangue de Jesus desfaz todo plano maligno contra mim e contra a minha família. Nós estamos debaixo deste sangue de Jesus. Eu quero usar com você alguns textos para mostrar isso para você. Em primeiro lugar, eu quero ler o texto que eu falei para você durante a ceia. Vai lá para João capítulo 6, versículo 53. Nós usamos esse versículo na ceia, eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia. João 6, 53. Posso ler? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E eu quero te lembrar que a palavra de Deus diz aqui em João, no primeiro capítulo de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe como é que você come a carne do Senhor Jesus Cristo? Quando você se alimenta da palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Pega aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia junto comigo. Fala assim comigo, Senhor Jesus, isso aqui não é apenas um livro. Ajuda-me. Eu quero me alimentar da tua palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem não comer a minha carne não tem a vida eterna. Aqui diz, mais para frente um pouquinho, no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se alimente da palavra de Deus. E beba o sangue de Jesus. Como é que é isso, bispa? Nós bebemos o sangue de Jesus quando nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando nós quebramos todo o mal pelo sangue de Jesus. E quando nós participamos da ceia. Eu estou bebendo do sangue de Jesus sobre a minha vida. Vai lá em Êxodo. Vamos entender melhor isso aqui. Êxodo capítulo 12. Olha só que texto abençoado. Êxodo capítulo 12. De Êxodo. Isso aqui é uma passagem, o capítulo 12, fala de quando o povo de Israel saiu do Egito. Na noite em que morreram todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. Se você sabe a história, você sabe que essa foi a 10ª e última praga. Tiveram as 10 pragas no Egito e essa é a 10ª praga. Todos os primogênitos morreram. A Bíblia diz em Filipenses, antes da gente ler, Filipenses diz o seguinte: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus lhe deu todo o poder está no nome de Jesus. Todo poder no céu, na terra e no inferno está no nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui no Velho Testamento nós não tínhamos ainda o Senhor Jesus Cristo
encarnado, morto, ressurreto, mas ele aqui era Deus, junto com Deus. Aqui o Senhor Jesus era Deus. E Satanás precisa se submeter à voz de Deus. Aqui no Egito, não foi Deus quem foi lá e matou os filhos dos egípcios. Não foi isso. Não foi. Mas os egípcios estavam debaixo da maldição de ter quebrado a aliança com Deus, de ter quebrado a vontade de Deus. Os egípcios estavam debaixo desta maldição. E Deus permitiu ao diabo alcançar os egípcios. O que aconteceu foi isso. Um espírito destruidor veio com a permissão de Deus para tocar todos os primogênitos no Egito. Todos. Do servo ao faraó. E aí o que aconteceu? Versículo 13 do capítulo 12. Diz o seguinte aqui. Vamos começar no versículo 12, do capítulo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, quando Deus vir, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23 agora. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre naquela casa para vos ferir. Sabe qual é a tradução correta para esse versículo, especialmente o versículo 23? Quando Deus vir o sangue no umbral das portas, o Senhor Deus se colocará sobre aquela casa como uma tenda e não permitirá que o destruidor entre naquela casa. É esta a tradução correta para isso. É isso que ele diz. Porque o Senhor passará a ferir, quando eu, porém, vir o sangue na verga em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela casa. Esse passará quer dizer, se colocará o Senhor sobre aquela casa. Quem pode dizer, Senhor, passa o sangue de Jesus e faz uma tenda sobre a minha casa contra todo espírito destruidor. Ah, meu irmão e minha irmã, isso é sério demais. Se você olhar o primeiro versículo de Êxodo, a gente começa Êxodo com o povo de Israel escravo no Egito. Primeiro versículo de Gênesis, você vê, e Deus criou o céu e a terra. Último versículo de Gênesis, termina com a palavra caixão. Olha lá, abre lá, último capítulo de Gênesis. O último capítulo de Gênesis é Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 26. Quem lembra como é que começou Gênesis? E no princípio criou Deus o céu e a terra. Haja luz e houve luz. Esse é o início de Gênesis. Termina Gênesis. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Egito é figura do mundo. Egito é figura do pecado. Egito é figura de tudo quanto é ruim na palavra de Deus. Não quer dizer a nação Egito hoje. Egito é um símbolo. A palavra Egito aqui é um símbolo. Isso quer dizer
que o homem desceu a ladeira. O homem estava junto com Deus. Aí ele desceu a ladeira. E o salário do pecado é o quê? A morte. Aí nós começamos Êxodo. Êxodo, o povo de Israel, escravo no Egito. Só que no meio de Êxodo, lá pelo capítulo 12 de Êxodo, nós temos o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue do Cordeiro foi passado na verga das portas das casas, e o povo não entendia bem o que era aquilo, mas pegou o sangue lá e passou na verga, e o destruidor ficou fora, não entrou naquela casa. Quem pode se levantar hoje e dizer: o sangue de Jesus cobre a minha família, o sangue de Jesus é uma tenda de proteção contra todo espírito destruidor. Aleluia. Segundo aspecto, eu falei de 2 aspectos que eu queria falar nessa manhã. Primeiro, grita comigo assim bem alto: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Segundo aspecto, olha aqui para mim: não dê poderes ao diabo. Fala para a pessoa que está do seu lado: não dê poderes ao diabo. O diabo tem tanto poder na sua vida quanto o que você permitir que ele tenha. Isso é real. O diabo tem tanto poder na sua vida quanto o que você permitir que ele tenha. Não dê poderes ao diabo. Abre sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Vamos lá? Eu queria ler junto com você esse versículo. Efésios 4, 27. São 5 palavras só. Olha lá. Vamos ler no telão, então, para ler todo mundo junto? Eu vou contar até 3, você lê junto comigo. 1, 2, 3 e... não deem lugar ao diabo. Não dê poder ao diabo. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Bispa, como é que é isso? É só você passar aí os seus olhos do versículo 25 ao versículo 32. O versículo 25 fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Você dá poder ao diabo quando você mente. Mesmo que seja uma mentirinha à toa. Você dá lugar ao diabo na sua vida quando você fala mentira. Você dá lugar ao diabo quando você, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha aqui para mim, ira é sentimento natural. Ira faz parte da nossa natureza. Ira nós herdamos de Deus. A palavra diz que Deus se ira. Ira é uma coisa da nossa natureza que nós herdamos de Deus. Graças a Deus por isso. Ninguém aqui tem sangue de barata. Graças a Deus por isso. Muitas vezes é a ira que nos impulsiona. Quem aqui tem raiva do capeta? Você tem? E pode ter mesmo. Pode ranger os dentes de raiva. Quem aqui tem ódio do mal? Quando você vê uma pessoa fazendo mal a uma criança, pedofilia, abusos. Quem aqui pode levantar a mão e falar assim: nossa, eu tenho um ódio disso. Não é? É raiva, é ira. A gente se sente irado. A ira bate. Agora, se ira nós herdamos de Deus, se ira é natural, você não pode virar e falar assim: ô fulano, mas você me dá uma raiva. Não é o fulano que te dá raiva, a raiva está dentro de você.
Nossa, mas tem uma raiva da minha esposa. Não é a sua esposa que te dá raiva. A raiva está dentro de você. E a Bíblia diz aqui, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Todo mundo aqui fica com raiva. Todo mundo aqui fica irado. Ninguém aqui é ET, ninguém tem sangue de barata. Mas a ira não te dá a liberdade de ferir o seu irmão. Dentro da Bíblia, a ira não te dá liberdade para ferir a sua irmã. Para ferir o seu semelhante. E quando nós começamos a palavra hoje, quando nós começamos na ceia, Deus me lembrou aquele versículo. Se alguém disser que não tem pecado, já está pecando. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Todas as vezes que você fere uma pessoa pela raiva, você está dando poderes ao diabo. Todas as vezes que você fere uma pessoa com ira, você está dando lugar ao diabo na sua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ô bispa, mas aí pegou pesado. Está falando de roubo? Quem é que rouba aqui, bispa? Furto é roubo silencioso, sabia disso? É por isso que a Bíblia diz, aquele que furtava. Sabe aquele negócio de pegar uma caneta lá no seu trabalho e colocar dentro da bolsa? Porque tem demais, ninguém vai sentir falta. Sabe aquele negocinho de ir lá no hotel e pegar uma lembrancinha lá do hotel e guardar dentro da mala? Olha aqui para mim, aquele que furtava, não furte mais. Com a sua consciência, você diz, chega. Eu conheci uma família, uma vez, aliás, ajudei a mãe, né? Porque na família em que ela entrou, era bonito ver as crianças entrarem no supermercado e saírem de lá com os bolsos cheios de doce, não é? Sair de lá com os bolsos cheios de alguma coisa que tenha pego na prateleira e pôr no bolso. E isso virou uma maldição na família, maldição de roubo. As crianças eram incentivadas a isso, era esperteza. Mas aquele que furtava, a palavra de Deus diz, não furte mais, não dê poderes ao diabo. Amém? Vou terminar. Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, só um pouquinho, capítulo. Eu anotei errado aqui, capítulo 28, não é, com certeza. Aquele versículo que diz assim, o diabo anda ao derredor de vós, bramando como leão. 1 Pedro 1, não é? 5. 1 Pedro capítulo 5. 5, versículo 8, exatamente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Quem achou? Amém? Já estou terminando. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu vou terminar falando para você de uma história que eu ouvi, de um exemplo que eu ouvi. Aqui diz que o diabo ruge como leão. Quer dizer que ele está imitando um leão. Sabe quem é o leão? Apocalipse 5:5 diz que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. O diabo está só imitando o rugido de um leão. Então vou contar uma história. Dizem que lá na savana
os leões têm uma tática para caçar. O leão velho do bando, quando eles vão atacar lá um bando da presa, né? Vamos supor, um bando de quê? De renas, né? De quê? Ou zebras. Eles vão atacar um bando de zebra. Diz que o leão velho do bando, ele vai contra o vento, para o vento bater nele e jogar o cheiro dele sobre o bando. Os leões jovens, ou as leoas jovens, porque são elas que caçam, elas vão para o outro lado e ficam lá do outro lado contra o vento. O vento bate nelas ou neles e joga o cheiro deles para longe. Aí o leãozão velho, desdentado, que não tem força para correr atrás de nenhum daquele bando, ele ruge. Uó, de cá. E os bocozinhos do bando, eles correm tudo na direção contrária. Shum! Correm tudo para as garras dos leões jovens e das leoas jovens. E são pegos. São presas fáceis. Mas se tiver um ali no bando que marcha na direção do rugido, que continua caminhando, ele é salvo, porque o leão velho não tem condição de atacar. Escuta aqui o que eu estou te falando. Se o diabo está rugindo contra você, continua caminhando na direção do rugido, em nome de Jesus, porque ele não tem poder para te atacar. Ele não tem poder para te atacar. Oh, meu Deus do céu. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus despojou a Satanás na cruz do Calvário. Ele é a nossa vitória. O sangue de Jesus cobre a sua vida. Eu queria que projetasse aí no telão Provérbios 28:1. E vamos ficar de pé todos nós. Deixa eu chamar o curso de noivos aqui na frente. Eles estão aqui para a gente orar. Enquanto a gente fica de pé e os irmãos projetam ali, o pessoal do curso de noivos vem aqui para frente, por favor. Todos aqueles que fizeram o curso. Não saia ainda, que nós vamos ungir o seu álbum. Vamos abençoar e ungir o seu álbum. Vamos dar uma salva de palmas para o pessoal do curso de noivos. Pode subir, pode subir. Os presbíteros, pastores que estão acompanhando, podem subir, por favor. Vamos dar outra salva de palmas para o pessoal do curso de noivos. Pode subir, fica, se colocar aqui. Amém. Aleluia. Vamos ler o que diz ali? O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Quem tem o leão da tribo de Judá no seu coração? Quem não vai temer rugido mentiroso de leão nenhum, em nome de Jesus. Vamos ler novamente? Eu queria ler junto com você. Vamos lá. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu chamar os pastores aqui na frente. Eu queria que o apóstolo orasse pelo pessoal do curso de noivos. E você vai receber a unção do Senhor sobre o seu alvo.